Esse será o seu guia definitivo sobre LEDs. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há um pouco mais de 5 anos e hoje eu vou te mostrar os modelos de LEDs que normalmente eu uso nos meus projetos. Já faço aqui uma observação antes de você assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser focado em LEDs de visualização. São diferentes dos LEDs de iluminação. Então, o que normalmente eu utilizo por aqui são LEDs para dar aquele toque mais charmoso nos projetos, ou para realmente fazer um efeito especial, o projeto vai ser baseado nesse tipo de LED, ou para fazer uma indicação, por exemplo, se o equipamento está ligado, desligado, em que modo de operação que ele está funcionando. Então, o vídeo de hoje vai ser focado nesse tipo de LED. Se você quiser se interessar por um outro tipo de vídeo focado em LEDs para iluminação, deixa para mim aqui nos comentários que vai ser um prazer também produzir esse conteúdo caso for interesse da comunidade por aqui. O tipo de LED que eu vou falar no vídeo de hoje vai ser o LED que eu utilizei, por exemplo, no projeto Float Sakura e em vários outros produtos que eu tenho. Não vou falar só sobre esse tipo de LED, que é bem pequenininho, a gente também vai explorar alguns modelos diferentes, painel de LED, a gente vai também explorar um tipo de LED que eu gosto muito de usar, que é um LED chamado Cob LED, que eu usei num projeto muito especial. Então, acho que se você está procurando aí formas de enfeitar os seus projetos, mas não só isso, fazer a indicação às vezes de uma maneira bem inteligente, de uma maneira mais criativa, já fica nesse vídeo que você vai aprender muito sobre modelos de LED e também, claro, vou te ensinar como que você vai conseguir fazer o cálculo certinho para conseguir dimensionar a fonte para o tipo de LED que você está usando e dimensionar também o resistor adequado. Vou te mostrar muitos modelos, vou falar sobre encapsulamento, mas também vou te dar todas as ferramentas para você conseguir livremente selecionar e aplicar esses conhecimentos aí nos seus projetos também. Vocês sabem que a pegada dos vídeos por aqui nunca é só trazer um conhecimento isolado para você. Eu sempre tento te incentivar a de fato botar a mão na massa, a de fato pegar esses conhecimentos para desenvolver algum projeto, para aplicar no seu TCC, para aplicar no seu trabalho de conclusão de curso ou até em um produto. Mostro muito, inclusive, por aqui nesse canal, da minha jornada de desenvolvimento de projetos e como esses projetos se tornam depois produtos. E uma das perguntas que vocês sempre me perguntam é qual que é o software de desenvolvimento de projetos que eu utilizo. E eu tenho utilizado o Altium Develop. A Altium Develop está patrocinando o nosso vídeo de hoje e essa é a junção do Altium Designer com o Altium 365 em uma ferramenta extremamente poderosa para você tanto desenvolver os projetos eletrônicos quanto compartilhar em tempo real e versionar o seu projeto junto com a sua equipe de trabalho. Dessa forma, todos conseguem entender exatamente em que ponto do desenvolvimento o projeto está e vocês também conseguem trocar informações dentro da equipe de trabalho, acessando sempre os mesmos dados e informações, pedindo correções e desenvolvendo esse projeto de forma verdadeiramente colaborativa. Vou deixar o link do Altium Develop aqui na descrição desse vídeo, lembrando que nesse link tem um período de teste gratuito que você e sua equipe de trabalho podem desenvolver os projetos e testar profundamente essa ferramenta. Recomendo muito que você utilize o Altium Develop nos seus projetos também. Agora vamos para a bancada que eu tenho muitos modelos de LEDs para te mostrar e também já te mostrar alguns projetos prontos com esses LEDs de fato aplicados. Bora lá! Já estou aqui na bancada, separei aqui vários modelos de LEDs para mostrar para vocês. Eu acho que tem alguns LEDs aqui que talvez você nunca tenha visto, mas eu tenho muitas coisas diferentes que eu já usei aqui nos meus projetos. Eu vou começar falando do LED mais convencional, que é esse modelinho aqui. Acho que muita gente já conhece, né? Então, vamos entender as diferenças desse modelo mais básico primeiro. Primeiro eu queria começar te apresentando aqui na bancada os modelos diferentes de LEDs para você conseguir reconhecer. Aqui nós temos LEDs do tipo PTH. Esse daqui ele é o LED de 5mm, esse aqui é o LED de 3mm. Essa nomenclatura se diz por conta do cabeçote, né? O tamanho do cabeçote. Aqui eu tenho um LED RGB, tá vendo que ele já tem 4 terminais, do tipo PTH, em 5mm. E aqui eu já começo a família dos SMDs. Esse daqui é um LED 0805, que é particularmente o que eu mais gosto de utilizar nos meus projetos. Vocês conseguem observar exatamente essa numeração de LEDs aqui, ó, em projetos como o Float Sakura, o Especialista em Gambiarra e entre outros projetos que eu normalmente utilizo. Esse daqui é um modelo um pouquinho diferente. Você tá vendo aqui que por mais que ele tenha
um tamanho parecido aqui, ele também é 0805, mas ele é um side view LED, um LED em 90 graus. Então você consegue observar aqui, ó, que esse LED ele fica lateralizado, ele joga a luz para o lado e não para cima, tá vendo? Esse daqui é um LED SMD também um pouquinho maior, no tamanho 1210, e esse daqui é um tamanho bem convencional, muito conhecido, que é o 5050, que são esses LEDs quadradinhos aqui. Esse aqui já é um modelinho que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mostrando o Cob LED, mostrando também os painéis, né? Então esse daqui é um modelo RGB endereçável no tamanho 50-50. Bom, com o multímetro, nessa função aqui, eu consigo testar os LEDs. Então, a gente vai fazer aqui alguns testes, eu vou te mostrar alguns LEDs operando aqui, para você também ver como que eu consigo pegar aqui algumas informações e também ver esse LED operando, né? Vamos começar aqui com esse LED 0805. Eu nem lembro qual que é a cor desse LED aqui. Eu acho que eu não deixei aqui a descrição, ó, erro meu, tá vendo? Então aqui, ó, atrás do LED, e acho que agora eu vou precisar dar um bom zoom, calma aí. Agora sim, ó, atrás do LED dá pra ver essa marcação, tá vendo? Essa é a marcação que vai indicar quem é o VCC e quem que é o GND. Normalmente, esse pininho aqui, né, esse aqui, se eu não estiver enganada, a gente vai testar isso. Esse lado aqui é o GND, esse lado aqui é o VCC. Normalmente onde a gente tem essa marcação verde, que ela vem, inclusive, muitas vezes pra frente do LED. Eu acho que esse aqui não tem. Esse aqui não tem na frente, né? O que dificulta um pouco. Mas normalmente onde a gente tem essa marcação é o GND, tá? Então, vamos ver se isso é real. O LED é tão pequeno, a gente ficou grudado na pinça, né? Vou pegar aqui o GND e indicar. Aqui, ó. É um LED tipo âmbar, né? Um LED laranjinha. Muito bonito, por sinal. Muito bonito. Ó, aqui no multímetro... Nossa, perdi o LED. Que desastre! Que desastre. Ok, vou pegar mais um. Voltando novamente. Aqui no multímetro a gente vai ver a tensão que ele tá aplicando aqui no LED, 1.7 volts. Eu acho que para esse LED aqui eu colocaria até um pouco mais, né? Claro que depois eu vou te mostrar que dá para pegar essas informações do datasheet. Mas aplicando aqui 1.7 volts nesse LED aqui, ele brilharia exatamente dessa forma, o que é bem pouquinho, né? Mas esse LED aqui conseguiria operar de uma maneira muito melhor se tivesse uma tensão um pouquinho maior aplicada nele. Com o multímetro, normalmente é pra gente fazer esses testes, né? Descobrir qual que é o polo positivo, negativo e também saber qual que é a cor. Vamos ver aqui o side LED, depois eu vou mostrar ele também, encontrar ele ali no computador pra você ver ele um pouquinho mais de perto, porque realmente, né, é um LED muito pequenininho. Vamos tentar achar o positivo e o negativo dele. Aqui, ó, um LED vermelho. Olha que bacana. Esse aqui já é bem... Nossa, ele é pequeno, mas olha só a iluminação que ele dá já, né? Então, ó, dá um zoomzinho aqui pra você ver. Ó, acesa, ele já é bem presente. Tá vendo? Muito legal, né? Que o encapsulamento dele fica assim pra essa parte lateral. Ó, tá vendo? Daria pra indicar bem certinho. É um tipo de LED que dá pra fazer um design legal com ele, né? Pensar aí em um board shape interessante pra valorizar esse detalhe, né? Agora a gente vai testar esse aqui. Esse LED aqui, ele é novo por aqui. Eu ainda não testei ele, né? Não usei nenhum projeto também. E eu acho que ele é um LED já, ó. Ele realmente, ó, ele é um LED mais parrudo do que os outros, ó. Tá vendo que ele é um pouquinho maior, a gente já tá energizando ele com 2.6 volts, tá vendo, ó? Eu acho que esse aqui já seria uma tensão bem adequada para a operação dele, já fica bem presente para visualização, mas eu acho que se você colocar até uma tensão maior nele aqui, que imagino que suporta, sim, claro, tudo tem que ver no datasheet, vou te mostrar como fazer isso também, né? Mas colocando até uma tensão um pouquinho maior, eu acho que ele até iluminaria um pouco, né? Então, ficaria já bem legal, ele tem uma área bem bacana aqui. Eu tenho um tipo de LED aqui, ainda explorando os LEDs SMDs, que ele é um LED muito interessante, tá? Ele é um LED que ele já tem um microcontrolador dentro dele e ele já está pré-programado. Olha isso aqui. Olha que loucura. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, olha só. Olha isso aqui. Tá vendo que o LED ele já vai mudando de cor? Ele já tá pré-programado. Ele já tem aqui, ó,
uma programação dentro dele e que vai operar aqui já diferentes cores. E sabe uma coisa que é interessante? Olha aqui no multímetro. Vai observando que a tensão ela vai mudando de acordo com a operação de cada um dos LEDs, tá vendo? Isso significa que quando você for fazer um projeto com esse tipo de LED, o ideal é pegar a maior tensão aqui e sempre disponibilizar ela para que todas as cores possam aparecer, né? Então é um LED muito, muito, muito legal, tá vendo que ele tem um efeito muito bonito. Eu achei ele bem divertido, assim, e quando eu vi ele pela primeira vez, eu vi num projeto de um gringo, tá? Eu fiquei louca atrás desse modelo de LED aqui, eu quero até te mostrar como conseguir esse modelo aqui, porque foi um LED, assim, que eu fiquei obcecada nele. Não foi tão fácil de encontrar o modelo, porque ele não tem um nome, assim, específico, né? Então esse daqui é por dentro daquele LED que eu te mostrei ali, que ele é um LED que já tem um microcontrolador integrado dentro. Você consegue escolher ele entre duas modalidades, o Fast e o Slow. Então você consegue fazer com que ele pisque ali a sequência de cores pré-programada mais rápido, mais devagar. Ele tem realmente aqui, ó, já a conexão entre o microcontrolador dentro, que é muito, muito legal. E a forma de conexão, vocês viram, muito simples. É exatamente como um LED convencional, só que ele já tem pré-programado ali todo esse balanço de cores dentro dele, o que é muito interessante, muito divertido mesmo de utilizar, tá? Esse LED aqui eu coloquei já num produto de Natal e eu gostei muito do efeito, achei que ficou muito, muito bacana mesmo. Agora a gente vai falar sobre um outro modelo de LED chamado Cobb LED. Esse LED aqui, eu acho que toda vez que eu mostro, em todo projeto que eu uso esse LED aqui, vocês me perguntam muito. E esse é um LED muito especial. Eu usei ele em um projeto, no projeto da Hextech, que já tem vídeo aqui no canal. E também usei ele nos olhos do Peronic. O Peronic, ele é o mascote do time de futebol de salão da minha família, e daí eu fiz um upgrade nesse mascote, coloquei LEDs nos olhos dele e eu usei esse modelo de LED aqui. Isso aqui, gente, é uma fita de LED, vou até desmontar ela aqui, ó. Vou tirar um pedaço aqui pra gente ver, mas deixa eu ligar aqui, calma aí. Ó, é uma fita de LED, tá vendo? Só que isso aqui não é um LED contínuo, tá? É uma fita de LED convencional, só que os LEDs que tem aqui dentro, eles são muito pequenininhos. Esse LED aqui, ele realmente, ele é um meio entre LED de visualização e LED de iluminação, porque ele já ilumina bastante sim, tá? Eu vou desmontar aqui um pedacinho pra você ver o tamanho, ó, dos LEDs que estão aqui de baixo. Ó, quando a gente desencapa aqui, a gente consegue ver. Não é um LED contínuo, tá vendo? Isso aqui são vários pequenos LEDzinhos. Eu consigo ligar aqui. Essa fitinha aqui, ele já tá conectado direto no USB. Eu não consigo mudar qual que é a intensidade, mas tem umas que você compra já até com controladorzinho. Porque se você diminuir a tensão de operação aqui, você consegue controlar, né? Se ele liga ou liga mais forte ou mais fraco, né? Então aqui, ó, eu tenho esses LEDzinhos, tá vendo? Eles estão encadeados aqui, bem juntinhos uns dos outros, para formar essa fitinha aqui. Aqui em cima tem como se fosse um siliconezinho, que ajuda a fazer essa difusão e essa sensação, né, de que é um filamento único. E o nome desse LED, novamente, Cobb LED. Ó, vou deixar aqui para você ver, tá vendo? Cobb LED. Você consegue fazer aí um projeto embarcado, já deixar certinho a saída, né, para conexão desse LED, ou até embarcar LEDs tão pequenininhos e construir efeitos dessa forma aqui nos seus produtos também. Tem esse outro modelo de LED aqui que ele vai se assemelhar muito ao filamento de LED incandescente, né? Ele é muito interessante, é um LED que eu ainda não tenho aqui, inclusive eu tenho que comprar algumas unidades para testar e fazer alguns projetos com vocês, mas ele é um LED único, tá vendo, ó? Então ele é um único filamento, é diferente do Cobb LED, tá? Ele é um único filamento que de um lado ele vai ser o positivo, do outro lado ele vai ser o negativo, e ele é um filamentão de LED. E ele é interessante, só que tem uma desvantagem de que a gente não consegue encontrar fios muito longos, né? Então, normalmente é para uma coisa bem pontual, às vezes para um projetinho pequeno ou para fazer algum efeito luminoso como o que a gente tem aqui, né? Então, é um modelo também para usar. Normalmente eu tenho utilizado o Cobb LED, que eu acho um pouquinho mais prático, eu posso ter um tamanho um pouco maior e cortar no filamento que eu quiser, mas fica aí a dica para quem está procurando às vezes uma coisa com estilo mais vintage, né? Esse modelo aqui, ele é muito interessante, né? Então, ele é um LED filamento, né? Um filamento de LED flexível. É bem interessante também, tem várias cores diferentes.
mas tem a questão aí do tamanho. A gente nunca vai conseguir encontrar o tamanho de uma fita de LED, por exemplo. Normalmente são pedacinhos pequenininhos assim, tá vendo? Mas é um LED interessante. Logo eu consigo adquirir aí alguns para testar por aqui, fazer alguns projetos legais e compartilhar com vocês também. O convencional que a gente encontra para fita de LED normalmente é essa daqui, né? Diferente ali do Cob LED que eu acabei de mostrar. Esse daqui são LEDs RGB endereçáveis, que são diferentes dos LEDs RGB. Os LEDs RGB são aqueles que, assim como que a gente tem aqui, os LEDs RGB eles podem ter esse mesmo tipo de encapsulamento. Eles vão ter 4 terminais, onde cada um dos terminais vai ligar uma das cores e um dos terminais vai ser o GND. Né? Diferente disso, o LED RGB endereçável ele tem os 4 terminais, mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é que a gente tem o pino de dados de entrada, pino de dados de saída, VCC e GND, tá? E o que acontece? Esse LED ele também tem um microcontrolador dentro dele, aqui ó, tá vendo? E eu consigo, através desse microcontrolador, comandar essa fita de LED inteirinha aqui, tanto fazendo efeitos diferentes quanto trocando as cores. A gente consegue esses painéis de LEDs ó, em diferentes tamanhos, tá vendo? Tem como também construir um painel utilizando a própria fita de LED, né? Encadeando ele dessa forma. E eu usei um painel como esse daqui para fazer isso aqui, esse produto aqui, tá vendo? Então, um painel ali dentro e eu consigo mudar os efeitos, construir animações diferentes e o case aqui foi todo feito com impressão 3D. Ali dentro eu tenho esse aqui. Inclusive, eu tô fazendo um upgrade desse projeto, eu quero te mostrar. O upgrade do projeto Quadrinho Pixel, ele vai ser feito com esse tipo de LED aqui. Ele é um LED RGB endereçável, que é esse modelo aqui, ó, WS2812, mas no tamanho 2020. Esse aqui é o tamanho 50-50, tá? Vamos abrir um aqui só pra eu te mostrar a diferença de tamanho. Lembrando que é um LED que, assim como o outro, ele vai ser endereçável, então eu consigo ter esse microcontrolador dentro dele, construir os diferentes efeitos, mas olha só, a diferença de tamanho entre um e outro, tá vendo? Esse aqui, bem compacto, esse aqui, muito maior. E é o mesmo componente, às vezes, mudando o encapsulamento, a gente muda praticamente 100% o propósito do componente num projeto, né? Então, essas coisas assim fazem muita diferença de conhecer. Por isso que é legal você ter um repertório bacana de componentes diferentes, sabe? Olha que legal, né? Te mostrei os LEDs ali na bancada, agora eu queria também te mostrar um pouquinho de um projeto aplicado que eu tô fazendo. Esse daqui é um projeto que eu tô utilizando, aquele modelinho de LED super pequenininho, RGB endereçável no tamanho 2020. Então eu tô fazendo, replicando uma matriz de LED. Na verdade, aquela matriz de LED com o LED 50-50 e essa daqui vão funcionar da mesma forma. O que vai mudar realmente é a escala, né, o tamanho e o fato de que isso aqui vai virar um hardware embarcado. Então eu tenho, né, nenhum fio ali aparente, é só energia e comando dos LEDs, né? Então estou construindo esse hardware embarcado aí para comandar LEDs e para ter essa matriz de pixels no verso dele. Aqui eu estou utilizando um ESP32, tá? Então tá ainda em desenvolvimento esse projeto aqui. Está sendo bem desafiador porque são muitos LEDs para posicionar, tá vendo? Ó? Então é muita coisinha ainda que eu tenho que fazer certinho e deixar eles na posição perfeita, né? Então tá dando bastante trabalho aqui, ainda não finalizei. Quem sabe eu finalizo esse projeto aqui em live com vocês, então já se inscreve aqui no canal, participa das lives e vem acompanhar aqui o desenvolvimento desse projeto específico. Agora, uma outra dica, né, que eu queria dar. Muitas vezes a gente vê em projetos, em produtos, os LEDs e a gente não consegue saber onde comprar e também como que a gente vai selecionar, né, esse componente para o projeto, né? Se você não tem o componente eletrônico em mãos, se você não sabe onde comprar esse componente eletrônico, nunca coloque ele num projeto eletrônico, porque você não sabe às vezes se esse projeto, se esse componente ele ainda tem disponível no fabricante, se esse componente de fato você vai conseguir comprar ele, acessar ele, né, e já pegar. Aqui no próprio Auction Designer, quando eu seleciono, trago um componente para cá, eu já consigo ter aqui algumas informações sobre o componente, né, o nome dele e também o nome do footprint, o nome do encapsulamento, esse tipo de coisa, o que já ajuda pra gente encontrar um componente, mas eu não coloco um componente, eu não colocaria esse componente aqui, por exemplo, esse LED num projeto sem saber exatamente onde adquirir esse componente, tá? Aí para isso tem uma outra dica.
que é pesquisar diretamente nos distribuidores, né? Eu gosto de usar a Mouser para fazer isso, então eu procuro por LED Standard, tá vendo? LED Standard é o LED de visualização, é o LED que vai fazer algum tipo de indicação ali no sistema, né? Se o sistema está ligado, desligado, está operando em modo X, Y, Z, né? E aqui a gente consegue ver o que tem disponível em PTH, em SMD. É assim que eu gosto de fazer essas pesquisas, né? Por exemplo, eu consigo fazer aqui a pesquisa em procurar LEDs do tipo SMD, no caso aqui ele já pesquisou o 0603 também, né? E aqui eu consigo saber, né? Ó, esse LED aqui existe, eu consigo pegar o datasheet desse LED para conseguir também fazer os cálculos para saber como que eu tenho que dimensionar ali a energia. Então é dessa forma aqui que as coisas ficam seguras para mim, para realmente, ok, vou usar esse componente, vai dar tudo certo. Eu sei que esse componente é comprável e que ele existe de verdade, tá? Então, essa é uma diquinha extra. Agora vamos aprender como calcular, tá? Como fazer certinho e encontrar certinho o resistor que você precisa para a sua fonte de energia, como energizar certinho esses LEDs. Então, vamos lá. A fórmula, ela é muito simples, baseada aí na lei de Ohm. Então, a gente tem resistência é igual a tensão supply, então, ali da sua fonte de energia, menos a tensão forward, que é o consumo, a tensão de consumo do seu componente eletrônico, do seu LED, dividido pela corrente forward, que também é o consumo do seu LED, tá? Onde você vai encontrar essas informações, né? Essas duas informações aqui vão vir do datasheet do componente eletrônico. Então, essas aqui você vai pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um datasheet de um LED convencional, né? LED de 5mm, normal. E aqui a gente sempre vai procurar pelas tabelinhas aqui que vão mostrar as aplicações típicas, tá? Aqui a gente tem o forward current, tá vendo? Que é a corrente aqui forward, que é 35 mA, tá vendo? E aqui a gente tem a tensão. A tensão, dependendo da cor do LED, ela vai mudar, tá? Por isso é muito legal você procurar certinho pelo modelo de LED que você tem, pegar o datasheet para conseguir fazer o dimensionamento correto, né, dessa tensão. Então, nesse caso aqui, nesse modelo de LED aqui, então a gente tem a tensão de operação sendo entre 2.1 e 2.6 para vermelho ou amarelo, né, que é um âmbar, e para blue, para azul e verde, nós temos 3.4 a 4 volts, né? Então, normalmente, aí, as cores como azul, elas sempre precisam de uma tensão um pouquinho maior. Você pode colocar direto aqui nessa calculadora, né? Então, a gente tem, por exemplo, um supply de 5 volts, aqui temos 3.4 volts, a corrente 35 mA, ele já vai te dar aqui, que o resistor ele precisa ser 45 ohms, né? E aqui já vai te dar também a potência, mas você também pode usar essa formulazinha aqui e fazer esse cálculo na mão sem problemas, tá? E mudando aqui, você vai ter resistores diferentes, ou seja, se a minha fonte de energia, por exemplo, for de 6 volts, eu vou ter que ter um resistor maior. Se aqui eu precisar consumir 5 volts, ó, também, né, vai diminuindo o resistor. A diferença ali, né, entre essas duas resistências vai mudar bastante ali o valor da resistência, né, porque quanto mais longe eu tiver, né, uma tensão da outra, maior vai precisar ser a resistência aí para eu conseguir alinhar certinho essa corrente. Dica importante, tá? Se você tá com uma fonte de operação, né, uma fonte de tensão aí com uma tensão muito maior, muito distante do seu LED, o ideal não é você usar um resistor, tá? O ideal seria você usar um regulador de tensão e depois um resistor. Então, por exemplo, você tem aí uma fonte de 24 volts, está tentando ligar um LED de 3 volts, não bota um resistor, vai superaquecer, então vai ter que ser um resistor realmente bem parrudo. Coloca um regulador de tensão e depois um resistor para alinhar certinho a parte da corrente, tá? Então essa é a minha dica, né? Não acho que o resistor vai resolver todos os seus problemas, ele não vai, tá? Na teoria, se você colocar aqui, por exemplo, vou colocar no meu supply aqui 35 volts, né, e vou usar um LED de 3, ele até vai dar aqui, né, para você o resistor, mas a que custo, né? Então eu acho que o resistor aqui ele vai pipocar na hora, né? Então, dependendo principalmente do modelo de LED que você está usando, o negócio não vai funcionar. Então o ideal é você regular a tensão de 35, por exemplo, coloca ali um regulador de tensão para 5 volts, que é bem possível de encontrar, ou então já regula ali para 12, né? Regula o mais próximo possível e depois coloca o resistor para finalizar, tá? Então essa é a dica aí de cálculo para você não se perder também. Ô, gente, calma aí. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Quero mostrar os LEDs da roda gigante agora. Como bônus desse vídeo, eu gostaria também de falar dos LEDs que ficam nessas rodas gigantes. Na verdade,
Isso aqui não é nada muito diferente do que a gente viu na bancada com os LEDs RGB endereçáveis. E também sabe aquele painelzinho de LED que eu usei para fazer o painel Pixel? É algo muito parecido. Na verdade, essa roda gigante aqui agora ela tá só com os LEDs em volta dela, mas ela tem LEDs em toda a estrutura, então dá para projetar imagens que ficam muito parecidas com o quadrinho Pixel. Cada um dos LEDs acaba compondo um dos pixels da imagem. Isso é muito legal, só que os LEDs que estão aqui, eles não são os mesmos que a gente viu na bancada. Esse aqui é um LED com uma potência muito maior, até porque a gente precisa conseguir enxergar ele até bem de longe aqui na cidade. Olha só, mudou! Agora a gente consegue ver, ó, imagens sendo projetadas. Obrigado, pessoal da FG, botou aqui para mim as imagens para explicar no vídeo. Obrigada! Eles têm uma potência maior, eles são LEDs bem maiores do que a gente estava vendo na bancada e também eles precisam ter ali o isolamento para que a umidade não pegue, o vento não pegue e que mesmo assim ele tem que ter essa tecnologia para que a gente consiga enxergar ele como um ponto de pixel e não veja só uma coisa tipo inuviada, sabe? Então é uma tecnologia muito legal e que eu acho que, não sei se vocês já tinham visto isso numa roda gigante, mas toda vez que eu passo por aqui eu acho bem impressionante. Essa foi a minha coleção de LEDs, eu espero que você tenha gostado de acompanhar e conhecer aí os diferentes modelos de LEDs que eu utilizo por aqui. Espero que eu tenha te dado uma ajuda, um norte de saber como pesquisar, qual é o componente, como calcular, como adicionar no projeto e também conseguir encontrar modelos diferentes de LEDs aí. Se faltou algum modelo, se tem algum modelo específico aí que você encontrou, viu em algum produto, não sabe muito bem qual que é, entra no nosso grupo do Discord, vai estar aqui na descrição desse vídeo, manda um print lá e pergunta para a comunidade, ó, alguém sabe que modelo é esse? Alguém sabe onde comprar esse componente? Como entregar? Multímetro apitando, tem que desligar. Então pergunta lá para nossa comunidade como encontrar, como você pode integrar isso no projeto, às vezes como dimensionar ali a fonte. Participa da nossa comunidade, né? A galera que se reúne realmente para estudar, desenvolver diferentes projetos. Então já participa aí da nossa comunidade, você é mais do que bem-vindo. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu tenho certeza que você é tão fã de eletrônica quanto eu e tenho certeza que você vai desenvolver projetos incríveis, tá? Então, bora lá, bora se unir e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!